Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação da B3, B3 que reportou os resultados do segundo trimestre de 2022, então a gente vai falar sobre isso e mais para o final do vídeo eu vou falar também sobre os dividendos da B3, então fica comigo até o final desse vídeo. E se você se interessa por investimentos, gosta de vídeos como esse, então por favor se inscreva no canal, não perca tempo, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo. Você estando inscrito ou inscrita no canal, você não vai perder meus próximos vídeos, beleza pessoal? Então agora sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo que está bem legal. A B3 aqui, antes dos resultados eu vou mostrar aqui um fato relevante, aí, um comunicado ao mercado que a B3 fez. É uma curiosidade aí, mas é bem importante para a B3. A B3 ela foi incluída como ré numa ação civil pública em Minas Gerais. Essa ação civil pública ela foi proposta aí pelo Ministério Público Federal, né, de Minas Gerais, aí, pelo MPF. E essa ação civil pública ela postulava aí uma indenização, né, de 4 bilhões de reais. Claro que existiam outros réus nessa ação também, então essa seria uma condenação solidária que o MPF pedia, né? Mas obviamente aí um risco aí jurídico, né, para a B3, e a B3 ela conseguiu então ser excluída aí do polo passivo da ação civil pública, o que significa então que ela não é mais ré nessa ação, ela foi excluída, né, da ação, ela não responde mais essa ação, então é uma exclusão de um risco aí para a B3. Então a gente pode ver aí que isso é bem interessante e houve concordância do MPF nessa exclusão aí da B3 como ré dessa ação civil pública. Então provavelmente aí não vai haver recurso nem nada, já que o MPF que é o autor dessa ação e concordou com essa exclusão. Então isso aqui é bem interessante. E a ação da B3 que nesse ano de 2022 já subiu 23%. É verdade que se a gente pegar os últimos 12 meses a ação ela caiu aí por volta de 5%, mas teve uma boa recuperação já nesse ano de 2022. Está surfando bem aí essa alta do Ibovespa nos últimos dias, aí, na última semana, né? Então a ação da B3 está se recuperando bem aí nesse ano de 2022, um ano bem difícil para a B3 e para a renda variável, né? Então a gente pode ver aqui que no mercado aí de ações à vista, né? Na comparação entre segundo trimestre de 2022 e segundo trimestre de 2021, houve uma queda aí nesse desempenho operacional de 13%. Na parte aí de índice de ações houve uma queda de 3,3%, né? E se a gente for observar aí na parte de renda fixa e derivativos, houve aumento nessa parte de balcão aí, né? Novas emissões e novas transações. Então isso reflete bem esse momento atual aí para a renda variável, né? E a gente pode observar aqui que a receita total da B3 caiu, né? Caiu de forma considerável, a gente pode pensar assim, porque entre segundo trimestre de 21 e segundo trimestre de 22 houve uma queda aí de 7,1% na receita total e na receita líquida uma queda de 7,3%. As despesas subiram bastante, claro que aqui tem um fator aí da Nelway, né, que foi uma aquisição feita pela B3, então essas despesas elas acabaram subindo bastante, mas mesmo aí tirando a Nelway, essas despesas ficaram bem altas. Então, considerando o total dessas despesas ajustadas, aí a gente chega em quase 40% de aumento nas despesas. Então, diminuição nas receitas e aumento nas despesas. Então, por óbvio, isso fez aí com que os resultados, né, fossem bem impactados. A gente vê que o EBITDA recorrente caiu 10% e o lucro líquido recorrente caiu menos 0,8%. Então, acredito que com base nesses resultados, até que o lucro líquido caiu pouco na comparação anual. Então, acho que não é um resultado assim tão positivo, mas também não é um resultado assim negativo, na minha opinião, é um resultado neutro assim, esse da B3, até por conta desse momento desafiador, né? E a gente pode ver aqui então que justamente aí nas receitas, né, houve uma queda e vem ocorrendo uma queda nesse último ano, né? Então, o aumento da taxa de juros faz com que muitas pessoas saiam da renda variável e procurem investimento na renda fixa. Então, isso é normal, é esperado. Então, por isso que a gente vê por esse gráfico aqui uma diminuição aí trimestre após trimestre das receitas aí da B3. E a gente observando aqui o saldo na depositária de renda variável, a gente pode observar que essa é uma média do trimestre, né?
Então a gente vê justamente aquele movimento de queda, né, no último ano. E se a gente for observar agora no segundo trimestre de 2022, esse saldo aí na média ficou em 2 trilhões 834 bilhões de reais. E a gente pode ver que a maior parte aí responsável, né, por esse saldo aí é dos estrangeiros, né, 36% aí dos estrangeiros. As pessoas físicas aí, nós, né, eu, por exemplo, me incluo nessa parte aí, responsáveis por apenas 17% desse saldo aí. E aqui observando um fato relevante da B3, né, por conta dos resultados divulgados pela companhia, a gente vê que houve uma revisão da projeção. Então, na verdade, no geral, né, as projeções para 2022 elas foram reafirmadas. Então, a gente vê aí que nada mudou muito assim, mas teve uma parte aí que acabou sendo revisada e, claro, isso muito por conta desse cenário econômico aí de taxa de juros mais alta, pessoas saindo da renda variável, indo para a renda fixa. A B3 aí sofreu realmente uma desvalorização nos últimos 12 meses. Então, por conta aí dessa queda aí no EBITDA, queda também nos lucros, né, a gente acaba vendo que o indicador de alavancagem aí, a alavancagem financeira da companhia, a projeção era de 1,6 vezes e foi para 1,9 vezes. Então aumentou um pouco, mas nada assim também de tão grave, né? Então teve um leve aumento aí nessa projeção. Claro que poderia ser melhor, mas enfim, esse é o cenário. Então também não acredito que isso aqui seja algo tão negativo assim, não. Acredito que seja um resultado considerado normal e até esperado que essa alavancagem financeira subisse um pouco. E se a gente for ver aqui os indicadores aí da B3, né, a gente pode ver que ela está sendo negociada atualmente com um PL de 18 vezes, né, então um PL de 18 aí, um EV/EBITDA de 11 vezes, né. A companhia registra margens excelentes, né, um ROI também muito bom, crescimento de receitas e de lucros nos últimos 5 anos, e a B3 ela é famosa por pagar dividendos. A gente pode sim considerar a B3 como uma ação de dividendos, porque ela paga dividendos aí com recorrência e bons dividendos no geral. Então nos últimos 12 meses aí, o dividend yield da companhia ficou em 5,33%. Claro que como está ocorrendo essa queda aí nas receitas e nos lucros da companhia, né, é esperado que esse dividend yield aí ele fique mais baixo, né, porque enfim, obviamente é normal que isso ocorra. Então a gente pode observar aqui que na comparação 2021, 2022, provavelmente quando fechar o ano de 2022, a gente vai olhar para trás e perceber que no ano de 2021 a B3 pagou mais dividendos, mas ela continua pagando aí com recorrência dividendos bons, aceitáveis. Então a gente vê aqui que ela costuma anunciar os dividendos em março, junho, setembro e dezembro. Então provavelmente aí pela política de dividendos da B3, né, no final de setembro, muito provavelmente, vai sair anúncio de dividendos e JCP para os acionistas. E a gente pode ver aqui que não é um pagamento tão expressivo, porque em 2021, por exemplo, esses dividendos aí ficaram em 15 centavos e esse JCP em 4 centavos. Então, acredito eu, né, que como os resultados da B3 estão piores do que no ano passado, que esse dividendo e esse JCP deva até ser um pouquinho menor que esse aí que foi registrado em setembro de 2021. Mas, claro, para quem já está posicionado na ação é bem interessante. E, querendo ou não, ela sofreu uma desvalorização nos últimos 12 meses, então para quem ainda não tem B3, eu acredito sim, claro que nada aqui é recomendação de compra ou de venda, né? Apenas compartilho meus estudos sobre investimentos com vocês. Mas, minha opinião, eu estou comprado em B3 há bastante tempo, tenho ações da B3, então acredito que continue sendo uma boa companhia. Claro que o monopólio é a maior vantagem dela, mas também é o maior risco. Mas, enfim, a B3 ela continua aí sendo uma boa empresa. É normal que o resultado dela sofra aí esse impacto atual. Quando a taxa de juros cair, provavelmente os resultados da B3 devam melhorar, deve haver um maior fluxo aí na investimento de renda variável, então os resultados dela devem melhorar e os dividendos devem voltar a ficar melhores. Nesse momento, claro, minha opinião é que em setembro esses dividendos podem até ser um pouco piores aí do que o ano de 2021 por conta desse momento que eu falei, resultados caindo, não tem como esses dividendos serem melhores na minha visão. Mas continua sendo uma boa ação de dividendos na minha visão. E quero saber o que vocês acham da ação da B3, eu aprendo muito com vocês, então deixem comentários aí, eu leio e respondo todos os comentários aqui no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.